Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Salvando Vidas. Não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar o sininho de notificações e deixar as suas dúvidas, perguntas e sugestões. Mais informações na descrição aqui do vídeo e compartilhem nas suas redes sociais para que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Bom, então vamos parar com essa enrolação e vamos partir para o conteúdo, que é o que de fato importa. Necessidade de aprovação. Ah, Juliano, eu não busco a aprovação de ninguém. Será? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu depositar expectativas numa outra pessoa, eu vou correr o risco de me frustrar. Toda vez que eu deposito uma expectativa no outro, eu corro o risco de sofrer. Cada pessoa tem a sua criação, a sua história, os seus desejos, as suas expectativas, os seus objetivos. Então, as pessoas são diferentes. Não adianta eu esperar que a pessoa seja igual eu sou. Não adianta eu esperar que a pessoa vá fazer as coisas do jeito que eu quero. E aí mora o maior erro da humanidade, né? As pessoas esperam que o outro pense, haja e sinta como eu. Isso não vai acontecer. Então, toda vez que eu depositar expectativas no outro, eu vou sofrer de alguma maneira. Sempre que você tira algo de você para dar para o outro, você vai sofrer. Não adianta você viver dando para o outro, viver dando para o outro, viver dando para o outro, porque senão você vai ser aquela pessoa frustrada no final de um relacionamento e triste porque, ai, eu vivi para o outro, eu vivi uma vida inteira para o outro e o outro me abandonou, né? E aí você vai ver que você não construiu nada durante sua vida. Por quê? Porque você passou a vida vivendo para o outro. E aí, quando eu penso nisso, eu fico fudido de raiva com algumas igrejas que dizem para as pessoas assim: olha, você precisa dar a 10ª parte dos seus rendimentos e etc, etc, etc. Aí tem o coitadinho lá que não tem condições nenhuma, não dá conta de pagar suas contas e ele tem que dar, ele tem que dar, ele tem que dar. Aquilo vai fazer falta. Não tem que dar aquilo que você não pode dar. Você só pode dar para o outro aquilo que sobra. Se você ganha 1 milhão por mês, vamos lá, ganha 1 milhão por mês. E aí, vamos supor que você precisa de 10 mil por mês para sobreviver bem, tranquilo. Tudo que você precisa com esses 10 mil. Porra, sobrou 990 mil? Doa esses 990 mil. Você tem segurança? Você sabe que você vai receber no mês que vem? Pô, beleza, doa tudo que você puder. Mas não vem falar para os coitadinhos, dá o pouquinho que ele tem, porque senão ele vai pecar, senão Deus não vai olhar para ele, como se Deus, como se as igrejas pegassem esse dinheiro, botassem num malotezinho, enviassem para o céu, e aí Deus guarda aquilo ali, né? Não é para Deus, cara. Não é para Deus, é para a igreja. Né? Não vai mandar o malotezinho, Deus vai pegar agora eu vou olhar para este meu filho porque ele mandou o dinheirinho para mim. Não consigo acreditar num Deus desse jeito. Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, se você tem condições de doar, doa. Mas só doa aquilo que você tem condições. Não se coloque na obrigação de doar aquilo que você não pode. Eu estava falando de você tirar para você para dar para o outro, tirar para você para dar para o outro. Né? O outro não tem que estar com você porque você dá coisas para ele. Ele tem que estar com você porque ele quer. Porque ele quer estar com você. Então não adianta esse negócio de querer ficar agradando, querer fazer as coisas para os outros, porque isso não vai ser produtivo nem para você e nem para a relação que você tiver. E é por isso que nós precisamos nos tornar pessoas melhores. É por isso que nós precisamos evoluir. E eu tenho que fazer isso não porque alguém quer que eu faça isso. Eu tenho que fazer isso porque é bom para mim. Vai ser bom para você. Né? Você não tem que mudar porque o Juliano quer que você mude. Não é porque o Juliano está falando que vai fazer bem. É porque vai ser bom para você. Meu pai me pedia desesperadamente para que eu estudasse pelo menos 1 hora por dia. E eu deveria ter estudado mais lá atrás
Não porque ele quer, não porque ele me pediu, não porque ele me cobrou, mas porque aquilo faria bem pra mim. Você tem que estudar, não é porque o Juliano tá falando pra você que é bom estudar. Você tem que estudar porque vai fazer bem pra você. Você tem que ser uma pessoa melhor porque vai fazer bem pra você. Não é porque eu quero. E a gente não tem que buscar a aprovação de ninguém, nem de um pai, nem de uma mãe. Quantas histórias aí a gente ouve de pessoas que, pais, por exemplo, que deram suas heranças em vida para os seus filhos e de repente ficaram abandonados, né? Eu já ouvi um monte de história desse tipo. Então, às vezes um filho pode fazer alguma coisa que te magoe, às vezes um pai fazer uma coisa que te magoe. Então a gente não tem que buscar a aprovação de ninguém, nem de uma esposa, nem do marido. Ah, Juliano, como assim? Mas eu sou casado e o meu relacionamento... Eu já falei, o outro ele tem que estar com você porque ele quer, não é porque você faz as coisas para ele. A pessoa precisa sentir vontade de estar com você, senão ela vai pular fora. Não vai para frente esse relacionamento, porque você não vai ter nada de interessante. Eu não posso ficar tirando de mim para dar pro outro, tirando de mim para dar pro outro, tirando de mim para dar pro outro, né? Ah, Juliano, mas então como que faz numa relação? Como que, né? Você só pode dar pro outro aquilo que te sobra. Por isso você tem que evoluir, por isso você tem que ser uma pessoa melhor, por isso você tem que ser uma pessoa boa. Você só vai dar pro outro aquilo que te sobra. Porque senão volta naquela história lá do arrependimento depois do fim do relacionamento. E a gente tem que fazer a coisa certa, porque chega lá no final do relacionamento, se você lutou corretamente, se você, né? Quando acabar, você vai olhar e vai entender. Você não vai sofrer, você não vai ficar, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, socorro, meu Deus do céu. Vai correr atrás da pessoa, me perdoa. Né? Se você faz as coisas corretamente, se você se dedica, se você luta, vai chegar no fim do relacionamento e você vai ter a tranquilidade de olhar para você e falar, cara, eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo aquilo que eu podia e infelizmente não deu certo. Toca o barco. E aí você pode pensar e me perguntar, nossa, Juliano, isso não é muito egoísmo? Não, não é. Isso se chama amor próprio. Egoísmo é quando eu passo por cima de outra pessoa para conseguir alguma coisa, né? Ter amor próprio não é passar por cima do outro, é parar um pouco, olhar para você e cuidar de você. Se você não fizer mal para o outro, não é egoísmo, não é maldade, né? Todos nós temos o direito de olhar um pouco para a gente e cuidar da nossa vida, e cuidar do nosso bem-estar. Se você faz as coisas da maneira correta, você fica com a consciência tranquila. Talvez essa seja a coisa mais preciosa do mundo, mais preciosa do universo, porque não tem preço você poder à noite botar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. Não tem preço isso. Então, pessoal, não vivam a vida de vocês querendo agradar pessoas. Não vivam a vida de vocês depositando expectativas em outras pessoas. Porque toda vez que você fizer isso, você vai correr o risco de se frustrar. Se você for fazer alguma coisa por alguém, faça porque você quer, porque vai fazer bem pra você. Não faça porque o outro quer. Porque aí depois você faz e fica... Ai, não devia ter feito isso. Ai, fulano é ingrato. Ai, fulano... Faço tudo pelo fulano e o fulano não reconhece. Que coisa chata isso, que coisa sofrida. Isso não te acrescenta, isso não faz bem para você. Então vamos se conscientizar, entender, botar isso na cabeça para que a gente pare de sofrer, né? A gente não é obrigado a buscar a aprovação de ninguém, nem o amor de ninguém, né? Que as pessoas estejam com a gente porque elas querem. E se vocês colocarem isso em prática, vocês vão perceber que a vida de vocês vai fluir muito melhor. Você vai viver de uma maneira muito mais saudável, né? Como eu disse, não é passar por cima dos outros, é ter amor próprio, é olhar para você, cuidar de você. Busque cada vez mais ser melhor, evoluir, aprender, melhorar, porque aí você não vai sofrer com esse tipo de coisa, certo? Então, um grande beijo para você.